Bom, primeiramente, no Compete a gente utiliza a ferramenta Trello para gerenciar as tarefas do grupo juntamente com a metodologia Scrum. Então, para a gente começar o nosso tutorial, vamos criar um quadro aqui e começar do zero. Então, criar um quadro escrito Patch e para a gente adicionar as atividades e as tarefas desse board. Então, ok, já estamos aqui no nosso quadro do Patch. Então vamos supor que a gente tem um grupo Patch para organizar as tarefas. E o que seria esse quadro? Os quadros são as maiores divisões dentro do Trello. Então no Trello a gente vai trabalhar com quadros, listas e cards, são os cartões. Então as listas elas são um conjunto de cartões, os quadros são um conjunto de listas. Então aqui no nosso quadro a gente vai ter listas e dentro das listas vamos ter os cartões, que são as atividades em si. Então beleza, vamos aqui criar as listas. Então as listas pode ser qualquer conjunto de atividades que você quer separar. E dentro do Compete a gente utiliza a lista da seguinte forma. A gente tem 3 listas principais dentro do nosso quadro. Então a gente tem 3 listas que é em progresso, concluído e em espera. E aí a gente trabalha com as atividades dentro desses 3 conjuntos. Então dentro de cada lista a gente coloca os cartões que se encaixam em cada uma. Sejam atividades que estão em progresso, concluídas, ou atividades em espera que serão realizadas no futuro. Bom, agora que temos as nossas listas, a gente pode criar os cartões dentro das listas. Então um cartão ele pode ser uma atividade ou qualquer evento, ou qualquer assunto de interesse do grupo. Então vamos criar algum exemplo de card dentro do nosso grupo do Patch. Vamos criar aqui, por exemplo, uma palestra. E aí dentro do card tem várias coisas que a gente pode adicionar. Primeiramente, dentro do card a gente pode adicionar uma descrição. Então é onde a gente vai colocar todas as informações a respeito daquele card. Então na nossa palestra a gente vai colocar a descrição dela. E nessa descrição a gente tem uma formatação que se chama Markdown. Então aqui embaixo a gente pode clicar em ajuda para formatação, que ele traz um pequeno tutorial para esse tipo de formatação, que é o Markdown. Então você pode procurar aí e achar mais sobre isso. E aqui ele dá um rápido tutorial de coisas básicas para a descrição ficar mais organizada, mais bonita e mais visual. Então o Compete utiliza da descrição para definir uma chefia do card. Então a gente define quem está responsável e responde por aquele card. A gente também adiciona tudo que tange aquela atividade para que todos os outros membros do grupo possam ler o card e se informarem sobre aquilo, e para que os outros membros do grupo possam abrir o card e rapidamente entenderem o que é aquela atividade. É importante sempre lembrar de clicar no botão de salvar, porque se você clicar aqui fora sem apertar em salvar, ele não salva e aquilo não fica salvo no site. Então é sempre importante lembrar de salvar. No card também você pode adicionar membros, e dentro do Trello você pode ter divisões de membros, ou seja, você pode criar um time, e um time seria um grupo de usuários que compartilham quadros em comum. Eles podem ser marcados com um conjunto, então tem funcionalidades bem legais, interessantes a serem usadas como um time. E aqui você pode adicionar os membros. Então os membros eles recebem notificação dos cards que eles estão inclusos. Então dentro do Compete a gente utiliza a inclusão de membros nos cards como os responsáveis pelo aquele card. Então se um membro está em algum card, quer dizer que ele é responsável por aquele card e por aquela atividade que está sendo desenvolvida. É possível também você
estipular uma data de entrega para aquele determinado card. Então você seleciona uma data e aí a partir disso você pode receber notificações e visualizar como as atividades estão sendo concluídas e desenvolvidas. E o Trello usa isso de uma maneira bem legal visualmente, a partir de cores. Então, se você voltar para a lista, você pode ver uma cor relacionada à data de entrega. Então, se ela está verde, quer dizer que aquela data de entrega foi cumprida. O amarelo significa que a data de entrega está próxima e o vermelho significa que a data de entrega está atrasada. No Compete, a gente utiliza muito a data de entrega para monitorar o andamento das atividades. E é muito importante que as datas sejam respeitadas e cumpridas. E a gente usa também para que os membros recebam notificações daquele card. Então, quando está próximo da data de entrega, o Trello envia notificações para os membros daquele card de que daqui 1 ou 2 dias a data de entrega chegará. E ao final do uso de um card, ou ao final de uma atividade do card, esse cartão, ao invés de ser excluído, ele pode ser arquivado, que é mais interessante porque você mantém um histórico das atividades e elas não são totalmente perdidas. Então, ao final de uma atividade, você pode ir no menu aqui da atividade e clicar em arquivar. E aí, rapidamente, ela já some do quadro. Então, ela pode ser novamente acessada por meio do menu à direita, em que você pode acessar todos os cards arquivados. E aqui você pode escolher entre excluí-los de fato ou então voltá-los para o quadro. Outra funcionalidade bem interessante dentro do card é o checklist, que seria você criar uma lista de tarefas, você numerar tarefas menores que possibilitam um controle maior da realização dessas tarefas. Então, ao criar um checklist, você pode adicionar cada tarefa. Então, você pode copiar outros checklists de outros cards ou de outras listas, ou você pode fazer é muito simples. Então, você escreve as tarefas menores e o interessante é que você pode marcar, seja marcar outros usuários, você pode marcar também todo o card, ou seja, todos os membros que estão naquele card, ou você também pode marcar todos os membros que estão naquele quadro, naquele board. E o Compete utiliza muito desse recurso, então ele é muito utilizado para entender o que precisa ser feito e por quem precisa ser feito. Então, se você precisa que tal membro faça aquela determinada tarefa, você marca ele no checklist e aí quando ele conclui, ele mesmo marca o checklist como feito. Então, por exemplo, quando se tem um relatório a ser revisado por todos os membros, então a gente cria um checklist com todos os membros, marcando eles, e aí à medida que eles concluem isso, eles mesmos marcam o seu próprio check. Uma outra funcionalidade do card são as etiquetas. São utilizadas para organizar o card e as atividades por meio de temas, de dificuldade, grau de dificuldade, etc. É interessante porque é dividido em cores, então fica bem visual nas listas e tendo uma visão do quadro em geral. E você também pode filtrar os cards por meio das etiquetas. Então você pode, através do menu, pesquisar pelas etiquetas e filtrar pelas etiquetas, filtrar os cartões pelas etiquetas, que você vai conseguir encontrá-los de maneira mais rápida e eficiente. Então o Compete utiliza isso para organizar as atividades. Os cards são divididos de acordo com a tríade de ensino, que é ensino, pesquisa e extensão, e também de dificuldade, que é fácil, médio, difícil, ou se é alguma atividade de administração. Outra funcionalidade interessante do Trello é na hora da pesquisa, que são as ferramentas de pesquisa. Então, quando você for pesquisar, você pode refinar sua pesquisa aqui, e ao clicar no Saiba Mais, você tem várias ferramentas de pesquisa. Duas interessantes são o @me, onde você pode pesquisar sobre os cards em que você está incluído, e o Label, que você pode pesquisar por alguma etiqueta. Então, por exemplo,
label, 2 pontos e o nome da etiqueta. E vai aparecer todos os cards que estão com aquela etiqueta. E falando um pouco sobre como o Compet organiza o quadro de uma forma mais geral, então aliado com a metodologia Scrum, a gente padronizou que o Scrum é o responsável por gerenciar o Trello e fazer a manutenção dele semanalmente. Então ele é responsável por criar os cartões novos, por mover os cartões de uma lista a outra e por fazer a manutenção em geral do Trello. E aí, enquanto isso, os outros membros eles têm a liberdade de fazer pequenas alterações e em contextos menores. Por exemplo, em um cartão em que eu sou responsável, eu posso criar um checklist, eu posso mudar a descrição, anexar outros arquivos. E isso é muito importante para deixar o Trello organizado e eficiente. Então, compete além desse quadro, que é chamado de sprints, a gente tem também outros 2 quadros, que é o quadro de arquivo, onde a gente guarda as informações de contas e outras informações gerais sobre o grupo, e o Board Dev, que é um quadro específico sobre os desenvolvimentos do grupo.